Olá, queridos alunos e alunas, professor Hilton Miranda, professor de vocês, de Química Geral 2. E hoje nós vamos falar sobre cinética química, que é a parte da química que estuda com que velocidade as reações químicas ocorrem. No contexto das reações químicas, é importante nós estudarmos os fatores que influenciam as velocidades de reações, que são eles: concentração dos reagentes, pressão, temperatura, superfície de contato dos reagentes e catalisador. Inicialmente, vamos falar sobre a concentração dos reagentes. Nesse raciocínio, vamos considerar que há um aumento na concentração dos reagentes. Se há um aumento, nós temos um maior número de moléculas entre os reagentes. Consequentemente, nós teremos um maior número de colisões. Isso vai fazer com que há um aumento na velocidade de reação. Para exemplificarmos esse efeito, vamos considerar dois recipientes, recipiente A e B, onde a concentração do recipiente B é maior do que a concentração do recipiente A. Como no recipiente B nós temos maior número de moléculas no mesmo volume, as moléculas vão colidir com a maior frequência. Isso vai fazer com que há uma maior velocidade de reação. Então, resumidamente, quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser a velocidade de reação. Quando falamos de pressão, devemos salientar que isto é válido para reações em fase gasosa. Vamos considerar que há um aumento da pressão. Se há um aumento da pressão, então há uma redução do volume para as moléculas. Então as moléculas vão estar mais próximas e vai haver um maior número de colisões entre elas. Isso vai fazer com que há uma maior velocidade de reação. Aqui nós temos dois recipientes, recipiente A e B, onde a pressão em B é maior do que A. Notem que o número de moléculas é o mesmo, contudo, o espaço do volume B é menor do que o de A. Então, como as moléculas vão estar mais próximas, elas vão colidir mais do que o recipiente A. Isso vai fazer com que a velocidade de reação aumente. Em relação à temperatura, quando há um aumento na temperatura de reação, há um aumento da energia cinética das moléculas. Isso vai fazer com que há um maior número de partículas com energia igual ou superior à energia de ativação, que é a energia necessária para as moléculas reagirem. Daí, vamos ter um maior número de colisões efetivas, pois as moléculas vão estar numa energia adequada. Isso vai fazer com que há um aumento da velocidade de reação. Analisando aqui um gráfico de uma reação que ocorre em duas temperaturas, uma temperatura T1 menor que a temperatura T2, notem que na temperatura T1, a fração de moléculas com energia maior do que a energia de ativação é menor do que na temperatura T2. Aqui nós temos uma maior fração de moléculas com temperatura igual ou superior à energia de ativação. Ou seja, então aqui as moléculas vão reagir mais facilmente. Isso aqui é válido para toda e qualquer reação química. Toda reação em que a temperatura é maior vai ocorrer mais rapidamente. Um exemplo prático do nosso cotidiano são o processo de deterioração dos alimentos. Por exemplo, ao abrirmos uma caixa de leite, em geral, nós conservamos o leite dentro da geladeira. Por quê? Se deixarmos o leite fora da geladeira, a reação de deterioração em uma temperatura maior vai ser maior do que dentro da geladeira. Não estou dizendo que o leite não vai se estragar se deixarmos muito tempo na geladeira. Contudo, a cinética de deterioração vai ser bem menor. Por isso que, em geral, os alimentos perecíveis são guardados dentro da geladeira para reduzir a velocidade de estrago dos alimentos. Em relação à superfície de contato, quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior vai ser o número de moléculas colidindo e, consequentemente, vai ser maior o número de reação, pois vai aumentar o número de colisões efetivas. Um exemplo prático é quando nós temos um comprimido, certo? Um comprimido efervescente, que ele é solúvel em água. Considerando a mesma massa, se colocarmos esse comprimido triturado
dentro de um recipiente com água, ele vai se dissolver mais facilmente do que o comprimido inteiro. Por que isso ocorre? Porque no comprimido triturado, a sua superfície de contato é maior. Então, ele é mais facilmente solúvel do que o comprimido inteiro. Porque aqui nós vamos ter o quê? Que dissolver ele pouco a pouco até todo o miolo do comprimido. E aqui o comprimido já vai estar triturado. Vai reagir mais facilmente. Então, quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior a velocidade de reação. Catalisador. A presença de catalisador em reação química faz com que a energia de ativação seja diminuída. Então, a barreira energética que os reagentes devem vencer para reagirem é menor. Então, vai ter maior velocidade de reação. Por exemplo, aqui nós temos os reagentes e aqui na cor vermelha nós temos uma energia de ativação para uma reação sem catalisador. Notem que quando nós temos um catalisador, essa energia de ativação é reduzida. Isso faz com que a velocidade de reação aumente. É importante enfatizar que o catalisador ele participa da reação, porém ele não é consumido. A função dele é o quê? É promover um caminho mais curto, um mecanismo com que os reagentes reajam mais rápido. Para exemplificar isso, vamos considerar uma reação entre a molécula A2 mais B2, formando o complexo ativado A2B2 e, finalmente, o produto desejado, que é 2 mols da molécula AB. Quando nós temos um catalisador, essa reação ela vai ocorrer em 2 etapas. Notem que o reagente A2 ele vai reagir, ou seja, ele vai interagir com o catalisador. O catalisador vai promover ele um caminho mais curto e vai promover um componente intermediário, A2C, onde CC é o catalisador. Então, esse componente intermediário vai reagir com outro reagente, o B2, finalmente produzindo quem? 2 mols do produto desejado, mais o catalisador intacto. Note que o catalisador entra e sai da reação intacto. Ele participa da reação, porém ele não é consumido, ele não é um reagente. A única função dele é o quê? Promover um caminho, um mecanismo, de tal forma que os reagentes vão reagir mais rapidamente. Vimos que a velocidade de reação é afetada pela temperatura, pela concentração dos reagentes, entre outros fatores. O modelo de colisões ele tenta explicar esse efeito a nível molecular. A ideia central do modelo de colisões diz que, para as moléculas reagirem, elas devem colidir. Baseado nisso, nessa ideia central, a velocidade de reação vai depender de quê? Da frequência das colisões, ou seja, o número de colisões por tempo. Da energia das colisões, ou seja, se os reagentes vão ter uma energia suficiente para reagirem. E, finalmente, da orientação dessa colisão. Elas não podem colidir de qualquer maneira. Aqui nós temos um caso de uma colisão favorável. Nós temos os reagentes AB mais XY colidindo para produzir um complexo ativado ABXY e, finalmente, o produto AX mais BY. Então, na colisão favorável, eles vão colidir, vão formar um complexo ativado. Esse complexo ativado, a ligação AX e BY entre os produtos vão ser formadas, enquanto as ligações AB e XY dos reagentes vão ser enfraquecidas. E, finalmente, vamos ter os produtos, que é as moléculas AX mais BY. Contudo, pode haver também uma colisão não favorável, ou seja, as moléculas vão colidir, mas não vão reagir. Aqui nós temos 2 casos. Por exemplo, aqui a reação entre os reagentes A2 mais B2, produzindo o complexo ativado AABB, produzindo os produtos 2 mols de
AB. Aqui no primeiro caso, as moléculas vão colidir, vão formar um intermediário, complexo ativado, e em seguida vão sair sem reagirem. Aqui mais embaixo temos outro caso, as moléculas também vão colidir, contudo, não vão produzir o produto desejado. Finalmente, aqui nós temos um caso, uma colisão favorável. As moléculas vão colidir, formar um complexo ativado. Da mesma forma que as moléculas as ligações e os produtos vão ser formadas e vão produzir o produto desejado, 2 mols de AB. Para exemplificar o que nós vimos agora, vamos considerar alguns exercícios. Aqui uma questão que diz que a velocidade de uma reação química depende do número de colisões entre moléculas na unidade de tempo, ou seja, depende da frequência de colisões. Isso é verdadeiro. Da energia cinética das moléculas que colidem entre si, obviamente, as moléculas devem ter uma energia mínima para reagirem. Então, a velocidade de reação vai depender da energia cinética das moléculas. Da orientação das moléculas à colisão, acabamos de ver que as moléculas devem colidir, mas em uma geometria adequada. Também é verdadeiro. Analisando os itens, o item correto vai ser o item A, que diz que as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Mais uma questão, aqui diz que, no diagrama ao lado, o valor da energia de ativação corresponde a... Vamos lá. Energia de ativação vai ser a energia necessária que os reagentes devem vencer para reagirem. Então, vai ser a diferença entre a energia do pico mais alto, do complexo ativado, menos a energia dos reagentes. Analisando aqui o gráfico, vemos que a energia do complexo ativado, que é o pico mais alto, vai ser 150 quilocaloria, enquanto a energia dos reagentes, que os reagentes AB, é de 110 quilocaloria. Então, a diferença vai ser a energia de ativação, que vai ser de 40 quilocalorias. Então, analisando os itens, o item correto vai ser o item E. Finalmente, mais um exercício para aplicarmos o que nós vimos agora. Vamos considerar a seguinte figura que mostra o diagrama de energia potencial de uma reação. Qual vai ser a energia de ativação para essa reação e qual deve ser a energia do complexo ativado em kJ por mol. Então, a energia de ativação vai ser a energia do complexo ativado, que é o pico mais alto do gráfico, menos a energia dos reagentes. Analisando o gráfico aqui, a energia do complexo ativado, que é a energia mais alta do diagrama, vai ser 100 kJ por mol. Enquanto a energia dos reagentes vai ser 20 kJ por mol. Essa diferença vai dar a energia de ativação da reação, que vai ser de 80 kJ por mol. Então, analisando os itens, podem ser o item A, ou o item D, ou o item E. A segunda pergunta da questão pergunta qual deve ser a energia do complexo ativado em kJ por mol. A energia do complexo ativado, a gente pode ler diretamente no gráfico, que vai ser a energia mais alta indicada, que no caso vai ser 100 kJ por mol. Então, analisando os itens, o item correto vai ser o item A. Então, pessoal, essa é a nossa primeira parte da cinética química. Na próxima aula, vamos falar sobre lei de velocidade e ordem de reação. Até a próxima!